O Redentor. Edgar Darmond. Prólogo. Inúmeras são as obras escritas sobre a vida e os fatos referentes a Jesus de Nazaré, o divino Redentor da humanidade terrena. Cada uma delas apresentando de certa maneira, segundo pontos de vista pessoais ou sentimentais sectários. Animando-nos a escrever este livro, outro intuito não temos que render homenagem humilde a tão excelsa entidade espiritual, tentando uma reconstituição histórica de sua última passagem pela Terra, a cuja humanidade legou a lembrança imorredoura do sacrifício da cruz e os sublimes ensinamentos do Evangelho. Não nos iludimos quanto às dificuldades da tarefa, pois que Jesus nada escreveu de si mesmo, talvez porque sua divina presciência descortinava as deturpações que sofreriam seus ensinamentos, não querendo concorrer para as mistificações religiosas e as inevitáveis explorações de documentos e relíquias que mais tarde ocorreriam, preferia, como diz um inspirado instrutor espiritual dos nossos dias, que tais alterações fossem feitas não sobre o que escrevesse, mas somente sobre o que outros dissessem. Não havendo documentação original provinda de outra fonte, devemos ater-nos aos evangelhos, codificados na Vulgata Latina, cujos veneráveis autores não se preocuparam em mencionar os fatos cronologicamente. Por outro lado, cada um deles seguiu plano diferente, ou talvez nenhum, omitindo circunstâncias e fatos que serviriam para identificar protagonistas e situar os acontecimentos em datas e lugares apropriados. O próprio Lucas que, não tendo sido discípulo, escreveu seu trabalho lendo e ouvindo a uns e outros, anos depois do Gólgota, da mesma forma não estabeleceu a necessária ordenação histórica, a sequência justa dos fatos, provavelmente por já encontrar dificuldade em fazê-lo, não obstante ainda viverem naquela época alguns dos 12, Pedro e Tiago, em Jerusalém, João, em Éfeso e outros alures. Estas falhas, entretanto, em parte se justificam, porque cada autor escreveu isoladamente, em épocas diferentes, segundo aquilo de que se lembrava e debaixo, ainda, da emoção do drama do Gólgota e do espírito sacrificial que a todos empolgou enquanto viveram. De outra parte, preciosas indicações e subsídios se perderam ao transitarem os pergaminhos primitivos por milhares de mãos de adeptos na Palestina e em outras partes e, ainda, por último, porque os documentos que se salvaram e chegaram às mãos do erudito Padre Jerônimo, a quem o Papa Damaso I, que exerceu o pontificado entre os anos 366 a 384, incumbiu de codificar o cristianismo disperso, selecionando as 44 narrativas existentes na época, todas com foro de autenticidade. Tais documentos foram por Jerônimo desprezados em sua quase totalidade, aceitando ele somente aqueles que constavam terem sido escritos pelos apóstolos, testemunhas de vista, a saber, João e Mateus, além de Marcos, que não o fora, e ainda de Lucas, por suas ligações estreitas com Paulo de Tarso e de idoneidade comprovada, elaborando assim a codificação intitulada Vulgata Latina até hoje adotada, sem contestação, pela maior parte da cristandade. Mas teriam tais evangelhos sido escritos pessoalmente pelos apóstolos? Comparando-se Lucas 1 com Atos dos Apóstolos 1 que dizem, sem exceção, nos cabeçalhos, segundo Mateus, segundo João, segundo Lucas e segundo Marcos, enquanto o capítulo e o de Atos diz, fiz o primeiro tratado, Teófilo, acerca de todas as coisas, etc. Não é de perguntar por que Jerônimo em todos os cabeçalhos escreveu a ressalva segundo Marcos, segundo João, etc. Não é de se concluir que os documentos que chegaram às suas mãos eram somente cópias, ou cópias de cópias, mas não os originais. Não há, portanto, certeza de que os evangelhos, como estão escritos, representam exatamente aquilo que Jesus ensinou, na sua integridade primitiva. Este fato, entretanto, em quase nada desmerece seu altíssimo valor,
visto que a estrutura fundamental, a base moral ou iniciática é idêntica em todas as 4 narrativas. E se nos voltarmos para as obras de caráter mediúnico, da mesma forma encontraremos inúmeras divergências, de forma e de fundo, que não levam a maiores certezas. Tem-se, então, a impressão de que ainda não chegou a época de ser o assunto esclarecido pelos instrutores espirituais que, conquanto se mostrem muitas vezes até mesmo prolixos na exposição de assuntos doutrinários ou filosóficos, não trazem maiores esclarecimentos a respeito da parte histórica da vida do Divino Messias. Mas daí não se conclui que esta última seja desinteressante no seu valor qualitativo, pois tudo que respeita a vida de Jesus tem alto valor iniciático e edifica, sempre, em todos os sentidos. A vida dos condutores espirituais da humanidade é sempre cheia de exemplos preciosos e educativos, porque espelham condutas mais altas e perfeitas e traçam rumos sempre sequentes à evolução dos seres habitantes dos mundos inferiores. E nem há que admirar que muito se ignore sobre a vida de Jesus, passada há quase 20 séculos, vivida com grandeza, mas com simplicidade, preferentemente em contato com o povo ignário e humilde, sem nenhuma projeção de caráter político ou social, quando, nos dias que vivemos, neste século de tamanha expressão científica, dispondo os homens de poderosos meios de intercâmbio e publicidade, ainda também muito se ignore sobre assuntos atuais de alto interesse para a evolução da coletividade humana. A tarefa messiânica era sanear a terra de suas iniquidades e oferecer à humanidade diretrizes espirituais mais perfeitas definitivas, redimir os homens e encaminhá-los para seu reino divino de luz e de amor, e foi cumprida em todos os sentidos, não importando ao divino Cordeiro os sofrimentos físicos e morais que suportou. Indicando os caminhos luminosos do amor e da paz universais, deixou ao mundo um legado eterno que é a lei, não somente para a Terra, pequenina e retardada, mas para todo o cosmo. A tarefa do divino enviado não teve, como dissemos, projeções políticas e sociais na sua época, porque tais não eram seus objetivos, conquanto prevenisse aos pósteros sobre suas consequências futuras quando disse: não vim trazer a paz, mas a divisão. E, realmente, seus ensinamentos, logo após a morte dos apóstolos, provocaram interpretações as mais diversas e contraditórias, sendo, logo depois, o cristianismo primitivo absorvido por forças poderosas que dele se apoderaram para a organização de uma religião oficial, dominadora no campo dos valores materiais, o que, como era de esperar, retardou de muitos séculos a evolução espiritual do mundo. E a projeção social, isto é, a influência desses ensinamentos sobre os indivíduos e sobre as massas humanas, no seu devido sentido redencionista, como código moral que exige conduta perfeita e iluminação interior, esta somente se fez sentir há pouco mais de um século, com o advento do Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, na inspirada e magnífica codificação elaborada por Kardec, na França. O Espiritismo arrancou o Evangelho das sombras místicas das concepções dogmáticas e o apresentou ao povo, indistintamente, aberto e refulgente, expressivo e edificante, como a força que mais poderosamente realiza transformações morais, no mais íntimo das almas, e impulsiona os homens para as luzes da redenção. Por estas razões e circunstâncias, ao escrever este modesto trabalho, adotamos o arbítrio de permanecer nas bases históricas do Evangelho codificado, dele somente nos afastando para acrescentar detalhes e complementos idôneos e julgados úteis à melhor clareza e lógica do conjunto, sobretudo quando vindos pela mediunidade, que tem sido o canal da revelação divina em todos os tempos. Como nos evangelhos não há cronologia nos acontecimentos, procuramos narrá-los obedecendo a uma sequência lógica que, entretanto, não representa nem se oferece como vantagem especial sobre qualquer outra.
Na confecção deste livro fugimos de divagações literárias para encobrir falhas e, dada a vastidão dos temas e a finalidade da obra, não nos arredamos também da feição didática, cujas características são método, clareza e concisão. Queremos também adiantar que reunimos informes de diversas origens, inclusive mediúnicas, redigidos e adaptados à finalidade referida, quase sempre sem transcrições e citações, mas cujas fontes e autores constam da bibliografia contida no final deste prólogo. Não se podem inventar os fatos, a não serem obras de ficção, mas somente narrá-los, e, como em relação à vida de Jesus os eventos foram narrados por centenas de autores e repetidos inúmeras vezes, cada vez com aspectos diferentes, e como nosso intuito não é acrescentar uma narração a mais, uma repetição a mais, julgamos útil fazer uma compilação de dados, sendo de nossa autoria somente a disposição deles, a redação, a interpretação, os comentários e as conclusões. Julgamos assim resguardadas a paternidade das ideias e conceitos pertencentes a outros dignos autores, aos quais apresentamos desde já nossos melhores agradecimentos pela participação, conquanto indireta, na confecção desta obra. São Paulo, 1974. O autor. Capítulo 1. Evangelhos apócrifos. Considerados não autênticos. O Evangelho segundo os Hebreus. O Evangelho segundo os Nazarenos. O Evangelho dos 12 Apóstolos. O Evangelho de São Pedro. O Evangelho segundo os egípcios. O Evangelho do Nascimento da Santa Virgem. O Proto-Evangelho de São Tiago. O Evangelho da Infância do Salvador. O Evangelho de São Tomé. O Evangelho de Nicodemos. O Evangelho Eterno. O Evangelho de Santo André. O Evangelho de São Bartolomeu. O Evangelho dos Escolhidos. O Evangelho de Basilide. O Evangelho de Cirinto. O Evangelho dos Ebionitas. O Evangelho dos Hereges. O Evangelho de Eva. O Evangelho dos Gnósticos. O Evangelho de Marcion. O Evangelho do Nascimento do Senhor. O Evangelho de São João, não confundir com aceito. O Evangelho de São Matias. O Evangelho da Perfeição. O Evangelho dos Simonianos. O Evangelho segundo os Siríacos. O Evangelho de Tatim. O Evangelho de São Judas. O Evangelho de Valentim. O Evangelho da Vida ao Vivo. As Reminiscências dos Apóstolos. O Evangelho de São Felipe. O Evangelho de São Barnabé. O Evangelho de São Tiago Maior. O Evangelho de Judas de Queriote. O Evangelho da Verdade. O Evangelho de Lencius. O Evangelho de Salmão. O Evangelho de Luciano. O Evangelho de Egistius. As interrogações grandes e pequenas de Maria. O Código Vercellense. O Código Cantabrigense. Nota: além destes, considerados falsos evangelhos pela codificação católica romana, haviam ainda falsos Atos dos Apóstolos, falsas epístolas de Jesus Cristo, falsas epístolas da Santa Virgem, falsas epístolas dos apóstolos e falsos apocalipses, dentre os quais os mais conhecidos na época eram os seguintes: o livro de Enoque, citado por quase todos os eruditos da época; o livro de Esdras, também conhecido como Apocalipse do ano 97; o Apocalipse de Baruque; o Apocalipse de Elias; o Apocalipse de Daniel; o Apocalipse de Moisés, a Gênese. Apocalipse é o termo que indica as revelações feitas aos profetas da antiguidade e tanto podem referir-se a assuntos limitados, como gerais. Tanto podem ter sentido extensivo como figurado, analógico ou místico. O Apocalipse de João Evangelista possui todos esses sentidos e, segundo seu discípulo Policarpo,
que o revelou a Irineu, bispo católico do segundo século, foi escrito na ilha de Patmos, fronteira cidade de Éfeso, no mar Egeu, na Ásia Menor. Capítulo 2. A tradição messiânica. A tradição espiritual do mundo, em seus setores mais altos, ensina que a criação subordina-se aos seguintes princípios universais: um Criador, um agente executor e um alento animador, assim discriminados. O princípio incriado gerante, esfera do pensamento divino abstrato. O princípio criado criante, esfera dos agentes cósmicos criadores do mundos. O princípio criado imanente, esfera das manifestações do Espírito Divino na criação. Nas religiões, o primeiro princípio é Deus, o Pai Criador absoluto. O segundo princípio, o pensamento abstrato fora de Deus manifestado como criação pela ação dos agentes cósmicos, é o Filho. O terceiro princípio, o pensamento divino derramado na criação como vida, inteligência e amor, é o Espírito Santo. Esta é a base fundamental das trindades, imaginadas por algumas religiões como a bramânica, a egípcia e a persa, entre outras, de onde foram copiadas, inclusive por religiões dogmáticas cristãs. Eis as trindades mais conhecidas: Brahma, Shiva e Vishnu, dos hindus. Osíris, Ísis e Horus, dos egípcios. Istar e Tammuz, dos babilônios. Zeus, Demétrio e Dionísio, dos gregos. Baal, Astarté e Adonis, dos assírios. Ursmud, Arimã e Mitra, dos persas. Voltan, Friga e Dinar, dos celtas. Os agentes diretos de Deus são as inteligências divinas que animam, santificam e presidem a formação de universos e galáxias, e que, a seu turno, delegam poderes a agentes seus, os Cristos, que, como verbos divinos, corporificam seus pensamentos, executando a criação de planetas, satélites e astros em geral, dos diferentes sistemas planetários e que são os governadores espirituais desses diferentes orbes. Esta é, de forma grosseira e aproximada da realidade, a discriminação mística das tarefas de agentes divinos na criação dos mundos. Em conceito mais objetivo e científico, a criação se opera de forma algo diferente. As inteligências divinas, como agentes diretos de Deus, corporificam e emitem ondas sucessivas de energia criadora inteligente, que se projetam nos espaços criando os átomos, germes de vida, que potenciam energias, inteligência e amor, os quais se aglomeram e multiplicam dentro de leis divinas preexistentes, formando os mundos materiais e os seres vivos. Jesus de Nazaré, como agente da entidade cuja jurisdição e dependência a Terra se encontra, como mundo formado em um sistema planetário, agindo no mesmo sentido, concorreu à formação do nosso globo e de todos os seres que o habitam, passando a ser seu governador planetário. Na história religiosa, é o Messias, o ungido, encarnado na Palestina, a quem Pedro se referiu quando disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Cristo, na sua significação de ungido, consagrado e Filho de Deus vivo, no sentido de que evoluiu em mundos materiais, o que, aliás, ele mesmo confirma quando se intitulou o Filho do Homem. A mesma tradição espiritual também revela que, em determinadas épocas, segundo as necessidades evolutivas do planeta, altos espíritos, por si ou como enviados do Cristo, encarnaram-se nos diferentes orbes, levando às humanidades que os habitam, impulsos novos e diretrizes mais avançadas de progresso espiritual. Segundo essa tradição, o governador espiritual da Terra já encarnou em meio a seus habitantes várias vezes, a saber, duas na Lemúria, como Numu e Juno, com a terceira raça-mãe, duas na Atlântida, o berço da legendária quarta raça, como Anfion e Antúlio, por intermédio de cujos discípulos a tradição espiritual mais antiga transferiu-se para o Mediterrâneo, uma na Pérsia,
como Krishna, uma na Índia, como Buda, e uma última, como Jesus, na Palestina. Nessas encarnações esses altos espíritos têm vindo ora como precursores intelectuais de conhecimentos filosóficos, científicos, religiosos e artísticos, ora como pregadores de paz e de concórdia, no encaminhamento de povos bárbaros à civilização, ora como reformadores sociais e guias religiosos. Na Palestina veio Jesus, no ponto mais alto da revelação eternizada, como exemplificador do amor universal, a fraternidade dos homens e a paternidade de Deus, conforme o enunciado fundamental do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Verdadeiras no todo, ou somente em parte delas, essas tradições, enviado do Cristo planetário, ou encarnação deste mesmo. O certo é que esses altos missionários realizaram suas edificantes tarefas apontando diretrizes morais concordantes com a evolução humana de cada época, revelaram os mais adequados conhecimentos sobre a vida e a morte e deram à existência humana um elevado e sublime sentido espiritual, não obstante nem sempre compreendidos e aceitos, pregaram sempre as mesmas verdades fundamentais. Por mais que se tivessem colocado afastados uns dos outros, o que prova serem sequentes e progressivas as revelações espirituais. Os conhecimentos revelados por esses magnânimos espíritos foram conservados em vários lugares. No Oriente, pelos Flamines, sacerdotes filiados aos cultos da antiga Lemúria, berço das primeiras encarnações humanas em nosso globo e onde se esboçaram os rudimentos da consciência dos seres primitivos dos quais descendemos, sacerdotes esses que, com o afundamento desse continente, passaram a Índia e lá viveram, em suas montanhas e florestas, até o advento de Krishna, quando então desceram para o Ceilão, fundando ali os santuários denominados Torres de Silêncio. No Ocidente, pelos Dáctilos, descendentes dos Atlantes, refugiados na Grécia, pouco antes do afundamento da última parte desse continente para onde transportaram os documentos contendo as tradições mais antigas, e onde iniciaram as bases de uma nova civilização, logo em seguida transposta para o Antigo Egito. Na Grécia Antiga esses pioneiros eram venerados como semideuses e foram, como os Cabires, os Curetes e os Talquines, os primeiros instrutores desse povo pré-histórico. Pelos Cóbidas, que vieram pouco mais tarde e fixaram essa civilização no delta do Nilo e difundiram pelo Egito e Mesopotâmia. E, finalmente, pelos essênios, refugiados nas suas grutas e mosteiros da Palestina, Fenícia e Arábia, que receberam e conservaram no seu sentido verdadeiro e autêntico os ensinamentos deixados por Moisés e que foram por estes restaurados, com base nos documentos descobertos nas ruínas dos templos egípcios de Mênfis, de Abidos, de Sais e outros. Quanto a Jesus, a mais alta manifestação do plano espiritual superior na Terra, seus ensinamentos estão consignados no Evangelho cristão, a que nos referimos no prólogo deste livro, e que vem sendo perpetuados até nossos dias pelos cristãos de várias seitas e confissões. Esta última manifestação era esperada de há muito e houvera sido predita por vozes proféticas de várias partes do mundo de então, principalmente pelos israelitas, o povo escravo, redimido por Moisés, preparado por mais de 40 anos nos desertos do Sinai e do Parã para receber em seu seio o espírito radioso do Redentor. Capítulo 3. O nascimento do Messias. As profecias. As profecias sobre o nascimento do Messias cumpriram-se em quase todos os detalhes e o próprio Jesus, nos diferentes atos de sua curta vida pública de 3 anos, a elas se referia sempre e lhes dava constantes testemunhos, colaborando para seu cumprimento. Isso fazia não só para prestigiar os profetas, como canais que eram da revelação, como para demonstrar que esta antecede sempre os acontecimentos relevantes da vida da humanidade e que, uniformemente,
expressam-se os mandatários siderais pela boca dos profetas ou médiuns. As profecias hebreias, referentes ao advento do Messias Redentor, confirmavam outras anteriores, proferidas em outras regiões do mundo de então, no sentido de um nascimento miraculoso, contrário às leis naturais, através de uma virgem, sem contatos humanos que, conforme referiam, ocorrera com outros missionários religiosos ou fundadores de movimentos espiritualizantes como, por exemplo, Zoroastro, Krishna, Buda. Essa concordância permitia supor que os profetas hebreus deixaram-se influenciar por essas notícias que, gravadas em seus subconscientes, vieram à tona no transe das revelações, ou que, então, foram realmente verdadeiras, como verdadeiras foram todas as demais que proferiram sobre, por exemplo, a fixação de Jesus na Galileia, da qual fez centro para seus movimentos e pregações, os sofrimentos do Messias, seus sacrifícios, a traição de Judas, as atormentações e torturas na noite de sua prisão, a morte na cruz, a ressurreição, etc. Mas, se todas as profecias hebreias foram confirmadas, esta, entretanto, do nascimento virginal não foi, mas, ao contrário, até hoje vem se tornando motivo de controvérsias entre cristãos. Quando o excelso missionário, custodiado pelos seus luminosos assistentes espirituais, aproximou-se da atmosfera terrestre, no crucial sofrimento da redução vibratória para adaptação ao nosso mundo material denso, onde seus assistentes já lhe haviam preparado o nascimento físico, 4 grupos de iniciados maiores, pertencentes àquelas correntes a que já nos referimos atrás, pressentiram essa aproximação e também se prepararam para apoiar e receber condignamente tão sublime visitante. Foram eles, os sacerdotes do templo Escola do Monte Horeb na Arábia, dirigido por Melchior, os Uditas, solitários dos Montes Sagros, na Pérsia, cujo culto era baseado no Zen Avesta de Zoroastro e cujo chefe era Baltazar, os solitários do Monte Zuleimã, junto ao rio Indo, dirigidos por Gaspar, senhor de Srinagar e príncipe de Bombaim, e finalmente, os essênios, da Palestina, que habitavam santuários e mosteiros isolados e inacessíveis, nas montanhas desse país, da Arábia e da Fenícia. A esses iniciados foi revelado mediunicamente a próxima encarnação do Messias, há tanto tempo esperado. Melchior, Baltazar e Gaspar foram os visitantes piedosos que a tradição evangélica chama de reis magos e que visitaram o menino Luz nos primeiros dias do seu nascimento, em Belém. Foram tidos como magos porque vieram da direção do Oriente, onde ficavam a Caldeia, a Assíria, a Pérsia, a Índia e onde a ciência da astrologia, da magia teúrgica e de outras espécies eram praticadas livremente. Aliás, o próprio Evangelho justifica os títulos, pondo na boca de um dos magos, a sua chegada a Jerusalém, a seguinte frase: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Mateus 2:2. Para a encarnação do anjo planetário, o vaso canal escolhido e já compromissado deste antes de sua reencarnação na Terra, foi Maria, virgem hebreia de família sacerdotal, filha de Joaquim e Ana. Moravam em Jerusalém, fora dos muros, junto ao caminho que ia para Betânia. Ele era de Belém, da tribo de Levi, da família de Arão, e ela de Nazaré, da tribo de Judá, da família de Davi. Já estavam ambos em idade avançada quando lhes nasceu uma filha que foi chamada Maria, cujo nome significa beleza, poder, iluminação. Com a morte de seus pais foi ela internada por parentes no templo de Jerusalém, junto às virgens de Sião, que nas grandes festividades cantavam em coro os salmos de Davi e os hinos rituais, pois que as jovens descendentes de tais famílias tinham esse direito e podiam ser educadas primorosamente no templo, consagradas-se, caso o quisessem, a seus serviços internos. 2 anos depois, segundo revelações mediúnicas,
José, carpinteiro residente em Nazaré, cidadezinha da província da Galileia, usando de um direito que também lhe pertencia por descender da família de Davi, tendo enviuvado de sua mulher Débora, filha de Alfeu e ficado com 5 filhos menores, bateu às portas do templo pedindo que lhe fosse designada uma esposa. Nestes casos, a designação era feita pela sorte e indicada foi Maria. A expectativa por um Messias nacional, nesse tempo, era geral na Palestina, região agravada pela pesada ocupação romana, que repercutia também, fundamentalmente, no templo, por causa da redução de autoridade e de prestígio do clero, até então dominante e arbitrário. E uma tarde, dias antes de sua indicação, estando Maria sozinha em uma das dependências do templo, recordando quanto também sofrera seu progenitor com essa situação e as preces que fazia pela libertação de Israel, adormeceu e teve um sonho, ou melhor dito, uma visão, pois era dotada de aprimoradas faculdades psíquicas, durante a qual um anjo a visitou e a saudou como predestinada a gerar o Messias esperado. Atemorizada, guardou silêncio sobre o ocorrido, mas seus temores aumentaram quando, como era de praxe, foi escolhida pela sorte para esposa do pretendente José, também pertencente à família de Davi, em cuja linhagem, pelas Escrituras, o Messias nacional deveria nascer. Este fato, para ela, foi uma evidente confirmação da visão que tivera e das palavras do anjo que a visitara, e seu espírito ingênuo e místico compreendeu que sua aquiescência àquele consórcio era imperativa. A partir de sua chegada a Nazaré e após as comemorações rituais das bodas, cerimoniais que, segundo os costumes, duravam vários dias, dedicou-se aos afazeres domésticos sem poder, contudo, esquivar-se a lembrança dos acontecimentos do templo, e a vida do casal, desde o primeiro dia, ressentiu-se daquelas apreensões e temores. Foi se retraindo o mais que pôde da vida social e das intimidades domésticas, recolhendo-se a prolongadas meditações e alheamentos, a ponto de provocar reprovações de conhecidos, parentes e familiares. Vivia como dentro de um enlevo permanente, no qual vozes misteriosas lhe falavam das coisas celestiais, de alegrias sobre-humanas, de sofrimentos e de dores que lhe estavam reservadas no futuro, exatamente como, bem se lembrava, estava escrito nas Escrituras santas do seu povo. Por fim, sentindo-se grávida, confessou seus temores a José, de cuja paternal bondade estava certa a poder esperar auxílio e compreensão. Surpreendido pela revelação, José, dentro da sensatez que lhe era atributo sólido, guardou silêncio, aguardando o perpassar dos dias, mas estando evoluindo para termos finais a gestação e não podendo confiar em estranhos ou parentes ali residentes, resolveu levar a jovem esposa para Belém, onde ela ficaria sob os cuidados maternais de sua tia Sara. Pois foi ali, naquela cidade histórica, por ter sido onde Samuel sagrou a Davi como rei, que deu-se o nascimento transcendente do Messias Redentor, ao qual foi dado o nome de Jesus. Este fato tão relevante ocorreu no ano 747 da fundação de Roma e eu era cristã, conforme admitimos por conveniência expositiva. Contam as Escrituras que o evento se deu num estábulo, o que não é de se estranhar, tendo em vista a pobreza e a exiguidade das habitações do povo naquela época, e o fato de que os estábulos nem sempre eram lugares destinados a conter o gado, servindo também de depósito de material, forragem, etc. É de se admitir que os hóspedes tenham sido acomodados em um compartimento desses, mais afastado do boliço da casa e da curiosidade dos estranhos. Em Belém se encontram ainda vários estábulos desse tipo, que servem, ora para habitação, ora para depósito de combustível e forragem, ora ainda de acomodação de pastores nômades, quando vem a cidade a negócios. Capítulo 4. Controvérsias doutrinárias. Dentre as várias controvérsias existentes sobre assuntos evangélicos, duas,
Pelo menos, devido à sua importância, devemos apresentar neste livro, a que se refere a concepção de Jesus e a da natureza do corpo que utilizou quando encarnado. A concepção. A respeito do nascimento de Jesus julgamos haver duas alternativas: aceitar a concepção sobrenatural, como consta do Evangelho de Mateus e de Lucas, ou admitir o nascimento natural, como querem várias correntes espiritualistas e materialistas. Conquanto os evangelistas citados narrem um nascimento sobrenatural, o Evangelho em si mesmo, estudado no conjunto dos seus autores, oferece elementos sérios para se optar pelo nascimento natural. A primeira das duas versões consta, como dissemos, de Mateus e de Lucas, mas não consta de João e de Marcos, também sinótico, sendo isso deveras estranhável, porque fato de tamanha importância ou significação espiritual, certamente que não ficaria esquecido deles, com o agravante de que Lucas não foi contemporâneo dos acontecimentos, pois viveu vários anos após a morte de Jesus e escreveu, mais que tudo, pelo que ouviu dizer por terceiros. É verdade que a seu tempo ainda viviam Tiago em Jerusalém e João em Éfeso, ótimos informantes, mas deles não recebia coisa diferente daquilo que eles mesmos informaram a outros, verbalmente ou por escrito, isto é, nenhuma referência ao nascimento sobrenatural. Por outro lado, o erudito padre Jerônimo, encarregado pelo Papa Damaso I, em fins do século IV, de selecionar e codificar os evangelhos existentes na época, adotados por várias correntes sectárias diferentes e divergentes, em número de 44, ao proceder ao seu importante trabalho, teria todo empenho em prestigiar a versão de Jesus Deus, membro da Trindade Católica Romana, dando ainda maior ênfase à versão sobrenatural, o que, aliás, não fez. Se, além de Mateus e de Lucas, outros documentos houvessem, provindos de apóstolos ou discípulos, com referência a esse nascimento sobrenatural, é evidente que tais informações seriam mantidas na codificação denominada Vulgata Latina, que até hoje faz fé em toda a cristandade, mas tal não aconteceu. Como nosso objetivo não é discutir o assunto, citaremos unicamente o que disse João 4,3, em sua primeira epístola universal: todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio na carne, não é de Deus. Isto parece concludente. Nas demais epístolas de Pedro e Judas, da mesma forma, nada encontramos que confirme o nascimento sobrenatural. Pode-se, pois, concluir ou, pelo menos, aceitar o nascimento natural, na concordância tácita dos 5 apóstolos, Pedro, João, Tiago, Judas e Marcos. O corpo de Jesus. À primeira vista pode parecer que, aceita esta versão do nascimento natural, qualquer outra consideração seria ociosa, mas, em respeito às argumentações dos que creem em contrário, e são muitos, examinaremos também este assunto e os fatores que intervêm na sua conceituação. Sempre se julga desinteressante debater temas dessa espécie, não só por faltarem elementos sérios de comprovação, caso em que os argumentos não sairiam do campo das opiniões pessoais, de valor sempre muito relativo, como, também, porque a versão adotada pelos contestadores em nada modificaria os fatos, tanto na sua origem, como na sua natureza e consequências. A controvérsia, assim como outras muitas existentes, vem de longe, desde os tempos do cristianismo primitivo, tendo tido, mesmo, um ponto alto no reinado do imperador Juliano, cognominado apóstata, quando proliferavam seitas divergentes. Juliano, chefe do Império Romano do Oriente, educado na religião católica romana e dela tendo abjurado, convocou, no ano de 364, em Constantinopla, sede do Império, os representantes de todas essas seitas divergentes cristãs, mandou fechá-los em um grande recinto e deu-lhes prazo de alguns dias para acertarem suas divergências doutrinárias,
que causavam agitação e tumulto entre o povo. Ao fim do prazo marcado, compareceu ao recinto para ouvir as conclusões finais, verificando, porém, que não houvera entendimento algum entre os disputantes, dentre os quais os mais intransigentes eram os docetistas, surgidos no século II, que não reconheciam Jesus segundo a carne e afirmavam que ele possuíra somente um corpo aparente. Essa opinião foi defendida também por Marcion, Atanásio, o Grande, São João Crisóstomo, Clemente de Alexandria e outros luminares entre os antigos padres cristãos. O próprio Paulo de Tarso, em sua Epístola aos Romanos 8:3, diz que Deus enviou seu Filho em semelhança de carne. Paulo era dotado de muita cultura e viveu ainda perto do tempo de Jesus e teria elementos para afirmar essa verdade. Essa controvérsia permaneceu em toda a Idade Média, atingiu os dias da codificação da doutrina dos Espíritos, com Holstein, e permaneceu até hoje entre escritores e pregadores espíritas encarnados e desencarnados que, na ausência de documentação probante, limitam-se, como dissemos atrás, a formular suas próprias e mais ou menos respeitáveis opiniões pessoais. Por isso limitamos-nos unicamente a abordar o assunto, como numa simples troca de ideias e simples cooperação, perguntando: P. Existe nos evangelhos alguma coisa que prove ter sido fluídico o corpo físico de Jesus? R. Não. O que existe são alguns fatos ou palavras que poderão alimentar tal suposição. P. Existe alguma prova de que seu corpo físico era de carne, igual ao de outras pessoas comuns? R. Sim, em termos, existe. Se não fosse, como poderia ele ter carregado nas costas, por vias urbanas estreitas e mal calçadas, irregulares e íngremes, a pesada cruz de madeira, sob cujo peso caiu várias vezes? Só se fosse por efeitos fenomênicos, o que seria uma incrível simulação da verdade. Nasceu, cresceu, viveu junto a seus pais e parentes, conviveu com inúmeras pessoas, enfrentou multidões, sofreu a carga vibratória, incrivelmente pesada, de milhares de necessitados e doentes, alimentou-se muitas vezes em companhia de seus discípulos e seguidores, foi pregado na cruz e ali desencarnou à vista de muitos. P. Mas como, sendo de carne comum, poderia desmaterializar-se, como fez várias vezes e de forma tão natural e perfeita, como consta dos evangelhos? R. Porque tinha um corpo de carne, sem dúvida, porém de consistência diferente, de densidade muito menor, de matéria mais pura, de vibração muito mais alta, adequada a conter um espírito de sua elevada hierarquia, corpo, a seu turno, gerado por um vaso físico devidamente preparado e selecionado anteriormente ao nascimento, de vibração e pureza que comportasse sua permanência em nosso plano grosseiro e impuro. Desta forma as desmaterializações e outros fenômenos narrados pelos evangelistas se tornariam explicáveis em todos os sentidos. E mesmo que assim não fosse, Jesus, pela sua alta posição de governador espiritual do nosso planeta, possuía poderes para agir em todas as circunstâncias julgadas justas. P. Mas como pôde ele conviver com seus discípulos, durante 40 dias, após sua morte na cruz? R. Porque depois da morte, agora sim, estava utilizando um corpo fluídico, numa densidade que permitiu manifestar-se de forma objetiva e tangível no nosso plano. Concluindo, podemos, pois, dizer que Jesus possuía um corpo físico especial de carne, perfeito, delicado e puro, de vibração superior ao comum dos homens, enquanto viveu encarnado, e manifestou-se em corpo fluídico, suficientemente condensado, após a crucificação e morte física. Capítulo 5. Os Reis Magos. Algum tempo antes do nascimento, tanto na Palestina como nos países vizinhos e no Oriente, correu o aviso,
dado pelos sábios assírios e caldeus entendidos em astrologia, que estava se formando, em dado ponto do zodíaco, uma estranha e imprevista conjunção de corpos celestes. Aproximavam-se Júpiter, Saturno e Marte. Isso, diziam eles, era sinal de acontecimentos graves, podendo sobrevir cataclismos e sofrimentos imprevisíveis. Por isso, em toda parte, o povo, ansioso e atemorizado, perscrutava os céus, noites seguidas, na expectativa das desgraças anunciadas. Mas os sacerdotes do Templo de Jerusalém sabiam que era chegada a época do nascimento do Messias de Israel e se rejubilavam esperançosos, enquanto que Herodes, chamado o Grande, no seu palácio de mármore e pedra escura, de Jericó, ou em Jerusalém, remordia-se de inquietações, na suposição de que tal acontecimento lhe roubasse o trono e o poder, dados por César, porque as esperanças e desejos do povo, bem sabia, eram para um Messias nacional, que assumisse o poder em Israel, proclamando-se rei e expulsasse os romanos invasores. Nas terras pagãs da Grécia, Egito, Arábia, Pérsia e Índias Sibilas, também, já tinham, há muito tempo, profetizado a respeito do nascimento e, por isso, uma geral e profunda expectativa existia, de um acontecimento extraordinário que abalaria a vida dos homens e mudaria o destino do mundo. Até que enfim, numa dessas noites frias e estreladas do inverno palestino quando, na profundidade dos espaços siderais, se completava a conjunção insólita, as vibrações celestiais desceram sobre Belém e envolveram a casa humilde onde o menino Luz estava nascendo. E os pastores rústicos, enrodilhados nos seus mantos, nas encostas dos montes próximos, beneficiados de incrível lucidez, viram os clarões luminosos que desciam do céu e ouviram o coro inaudível dos espíritos clamando, para todo o mundo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E assim, mais uma vez, as forças das trevas foram vencidas. Mas, este fato foi também percebido pelos sensitivos das escolas de sabedoria já citadas, sobretudo pelos essênios, que se mantinham em prece, vigilantes, aguardando a hora do grande evento, do qual tiveram logo informações diretas, por intermédio dos adeptos da ordem e pelos irmãos terapeutas, que viajavam por toda parte, existindo, mesmo, alguns no próprio local onde o acontecimento se deu. Quanto aos demais, devido às enormes distâncias em que se encontravam, permaneceram investigando e aguardando confirmações, porque ignoravam o local exato onde o nascimento deveria ocorrer. Mas, por fim, perceberam que a resposta estava no próprio céu, porque a estranha conjunção de astros se operava no signo de Peixes que, astrologicamente, era o que governava os fatos da nação judaica. Ao demais, verificaram que a profecia de Miqueias, muito remota, já informava a respeito dizendo, e tu, Betlém Efrata, conquanto pequena entre as muitas de Judá, de ti sairá aquele que será o Senhor de Israel. Como também já o afirmara a profecia de Zoroastro, feita na Pérsia, 3.200 anos atrás, que dizia, ó, vós, meus filhos, que já estáis avisados do seu nascimento, antes que qualquer outro povo, assim que virdes estrela, tomai-a por guia e ela vos conduzirá ao lugar onde ele, o Redentor, nasceu. Adorai-o e ofertai-lhe presentes porque ele é a palavra, o verbo, que formou os céus. E ainda não lhes sobrava, a esses iniciados, o recurso da mediunidade. Assim como aconteceu com os míseros pastores, que viam e ouviram, não poderiam ter sido eles também avisados pelos espíritos sobre tal acontecimento, diretamente. Nessas comunidades de solitários se realizavam práticas espirituais, como as fazemos hoje. Muitos deles possuíam magníficas faculdades e um acontecimento desses, de tal significação para a vida planetária, certamente que seria revelado a todos aqueles que merecessem conhecê-lo,
no momento oportuno. E entre estes se colocavam os chamados reis magos. Concluindo, pois, que o Messias nascera na Palestina, esses detentores da sabedoria espiritual de maior responsabilidade, partiram nessa direção, para conhecerem e adorarem o alto espírito missionário. A referência citada pelos próprios viajores a uma estrela guia poderia ser simplesmente simbólica, a estrela em si mesma representando a conjunção de astros, como também poderia ser um espírito visto pela vidência que, sob essa forma, serviu de guia às caravanas que buscavam aproximar-se do menino luz. Não é comum nos planos espirituais, os desencarnados de certa categoria tomarem a forma de estrelas ou outras quaisquer. Não é sabido que os espíritos podem assumir as formas que desejam, bastando que as imaginem. Essa, até mesmo, seria uma belíssima tarefa de participação em acontecimento de tal grandeza. As caravanas desses iniciados maiores viajaram durante muito tempo, vindas de suas terras distantes e, por fim, se encontraram, em feliz ou proposital coincidência, em Sela, lugarejo situado nas faldas do Monte Ur, na Arábia, onde se reconheceram e se incorporaram a uma caravana de mulas que se aprestava para atravessar as montanhas de Moabe, a leste do Mar Morto. Nesse ponto abandonaram a caravana e seguiram juntos para Jerusalém. Mas enquanto os reis magos estudavam o acontecimento, faziam seus preparativos e realizavam sua demorada e custosa viagem, o menino luz se desenvolvia. Aos 8 dias foi levado à sinagoga local para ser apresentado e registrado, como era de praxe, como também de praxe que, ao 8º dia, os recém-nascidos fossem circuncidados, costume adotado também pelos cananeus, fenícios e sírios. Para os judeus queria dizer que a criança, com isso, entrava no pacto de Jeová, passando a ser herdeira das promessas divinas, conquanto fosse também medida de higiene corporal. Aos 40 dias foi levado por sua mãe a Jerusalém, onde lhe cabia promover os ritos da purificação, que se resumiam em um holocausto vivo, no caso dela, que era possuidora de parcos recursos. O holocausto era de uma pomba, entregue no altar dos holocaustos ao sacerdote em serviço, o qual cortava o pescoço da ave, torcia-o para trás de forma que o sangue, ao afluir, caísse sobre as brasas do altar, findo que a vítima, ainda estremecendo, era atirada em um recipiente existente ao lado. Em seguida a ofertante passava ao templo propriamente dito, o santo, para que a criança fosse consagrada ao Senhor, quando primogênita, que era o caso de Maria. No templo havia rodízio de sacerdotes, alguns dos quais eram secretamente filiados à Irmandade Essênia, os quais já sabiam quem era o menino a ser consagrado naquele dia. Por isso prepararam, em sigilo, uma solenidade especial. Maria e José foram recebidos pelos sacerdotes Simeão de Betel e Eleazar, rodeados de seus acólitos. As virgens de Sião cantaram hinos, e preces se elevaram aos céus, enquanto o velho Simeão, tomando o menino nos braços, o consagrou exclamando: Agora, Senhor, despede em paz teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação em LC 2:28-30. Nesse momento, o véu do templo, luxuoso, pesado e de enorme altura, fendeu-se, caindo para um dos lados e uma paralítica, que se achava perto, levantou-se sobre seus pés e andou. Tudo isso, tanto no ato como depois, motivou comentários e estranhezas e, como medida de segurança para o menino, foi ele afastado sem perda de tempo, de Jerusalém, porque qualquer fato ou circunstância que se relacionasse com o nascimento do Messias de Israel, tão esperado e já ocorrido, segundo os boatos existentes e agravados com a chegada, tão comentada, dos reis magos, despertava logo a atenção e interferência indesejável do clero judaico e dos esbirros de Herodes. Herodes, que sempre estivera preocupado com as profecias, assim que tomara conhecimento da conjunção planetária fora do comum,
espalhara seus espiões por toda parte, à cata de algum nascimento sobrenatural, como constava das profecias, e um desses espiões viu quando os 3 viajantes orientais, acompanhados de seus serviçais, entraram na cidade, indagando de uns e outros, onde está o Messias Salvador do mundo, cuja estrela vimos no Oriente. E viu também quando esses viajantes ilustres penetraram no templo onde, naturalmente, como supunham, obteriam informações sérias e positivas. Aguardou a saída deles, para segui-los e descobrir o endereço que buscavam, mas os sacerdotes e senos perceberam o perigo e providenciaram a retirada dos visitantes por passagens secretas que davam para o campo, fora dos muros, no caminho de Betânia, e dali prosseguiram eles diretamente para Belém, de onde, advertidos em sonho de que não deviam mais voltar a Jerusalém, tomaram o rumo de suas terras por outros caminhos, como consta de Mateus 2:12. Mas quando, finalmente, em Belém, foram conduzidos à presença do menino, este estava crescido, 10 meses e meio, e foi uma cena comovente aquela em que esses altos iniciados se viram na presença do Senhor do mundo, do governador planetário. Consultaram seus pergaminhos, suas anotações, fizeram sobre o menino as verificações próprias das circunstâncias, tanto no corpo físico como no espiritual e, por fim, se convenceram de que, realmente, ali estava encarnado o Messias planetário. Nota: o Buda Siddhartha, por exemplo, revelou possuir os sinais característicos de sua altíssima condição missionária. O Dalai Lama, ao nascer e antes de assumir o poder religioso, no mosteiro de Lhasa, no Tibete, era procurado, encontrado e aceito, após verificações cuidadosas de sua identidade e após, também oferecer provas irrecusáveis de que era a reencarnação do mesmo espírito anterior. Para isso consultavam-se os oráculos do estado e os lamas dotados de faculdades mediúnicas, e após isso a busca era então iniciada. Determinado o local do nascimento, o menino era submetido a inúmeras provas, inclusive exames de aura, do chakra coronário, etc., tudo de acordo com as tradições e os ritos lamaicos. Prosternaram-se, então, perante ele e o glorificaram, fizeram-lhe ofertas úteis de recursos próprios e necessários à vida material e, após isso, guiados sempre por essênios terapeutas que conheciam o país a fundo, retiraram-se para suas longínquas terras. O fato de o Divino Mestre ter sido pressentido em primeiro lugar por pastores humildes, prova que sua tarefa era de redenção para todos os homens e, deixando-se adorar por altos dignitários estrangeiros, sacerdotes de religiões diferentes, testemunhava de que sua mensagem seria de extensão universal. Capítulo 6. Exílio no estrangeiro. Ao tempo do nascimento, como já vimos, governava a Judéia, vivendo em seus palácios de Jerusalém e de Jericó, Herodes, o Grande, e do meu de origem, que assumira o governo 39 anos antes. Houve 4 Herodes, este, chamado o Grande, chefe da estirpe, Herodes Antipas, seu filho, tetrarca da Galileia, que mais tarde mandou matar João Batista e tomou parte direta no julgamento de Jesus, Herodes Agripa, aventureiro audaz que convivia na corte dos Césares romanos, o mesmo que mais tarde, mandou matar Tiago em Jerusalém e prender Pedro, e, por fim, Herodes Felipe, governador da Itureia, a quem já nos referimos. Todos eles apoiavam os romanos e por isso eram execrados por seus compatriotas israelitas. Herodes, o Grande, teve várias mulheres e a todas exilava ou mandava matar, o que, aliás, fazia também com seus próprios filhos, tendo mandado enforcar, por motivos de conspiração, a 2 deles, Alexandre e Aristóbulo, esmeradamente educados em Roma. Herodes, o Grande, era judeu, conhecia as Escrituras, sabia do valor das profecias, como qualquer judeu, temia os profetas mas, sobretudo,
temia pela sua própria segurança como rei, face às reações que o advento de um Messias nacional produziria no seio do povo. O povo, assim como a corte herodiana, viveram em constante temor até a morte do déspota, que ocorreu em circunstâncias trágicas. Era tradição nessa família de potentados cruéis, que a presença de um corvo, quando bem marcado,